Começou? Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui dando prosseguimento a esse trabalho aqui de entrevistas, sempre trazendo pessoas bacanas, pessoas legais para a gente conversar, trocar ideias e aprender bastante coisas com elas, né? E, afinal de contas, a vida é um aprendizado e a gente tem que dar abertura para esses aprendizados na vida, não é verdade? Espero que vocês estejam gostando das entrevistas anteriores. Eu estou tendo um retorno extremamente benéfico, está sendo muito legal. E vamos dar prosseguimento, né? Que agora entramos em dezembro, daqui a pouco acaba o ano, daqui a um mês já é um outro ano. Estamos passando por um mês de turbulências, é tudo que está acontecendo recentemente, mas a gente está aqui para poder passar para vocês um pouco de energia positiva, para que vocês consigam tocar a vida de vocês. E hoje o assunto vai ser bem legal novamente, porque nós vamos falar de superação. Nós vamos falar de superação quanto à depressão. Eu estou aqui com a Ana Paula. Obrigado, Ana. Por nada. Ana Paula Gomes, uma pessoa que superou assim a depressão de uma forma bastante forte, de uma maneira bastante interessante, que eu tenho certeza que ela vai ensinar muito vocês com o aprendizado dela. Ela que hoje é nutricionista, leciona, né, com nutrição, trabalha na ETEC. Na ETEC e na USP também. Na USP. E também na USP. Então ela tem um aprendizado muito legal. E é isso, Ana. Eu te agradeço por ter vindo. Muito legal. Por você estar dando essa força aqui pra gente. Então eu queria que você pudesse passar para o pessoal como que começou todo esse processo depressivo e como que você veio trabalhando isso ao longo dos anos. Como é que foi? Boa tarde, não sei se boa tarde, boa noite. Como Os o dois. Nelson já me apresentou, eu sou Ana Paula Gomes, eu trabalho há 20 anos na Universidade de São Paulo. Eu sou nutricionista, né, de formação, embora eu não atue lá como nutricionista, mas eu leciono na escola ETEC, Raposo, o Irapuru, né, que é próximo da Raposo, e eu dou aula para os cursos de técnico em nutrição e técnico de cozinha. Então, assim, ao longo desses anos eu vim trabalhando e tudo para mim era sempre me sobrecarregando cada vez mais, né, de trabalho, porque a gente planeja conquistar os nossos sonhos e não tem como fazer isso se não for através do trabalho. Só que muitas vezes nós ultrapassamos os nossos limites, então sem cuidar da nossa saúde, né, sem cuidar do nosso mental, porque a gente às vezes entra numa rotina assim tão alucinante que você esquece que precisa ter um lazer, né, que precisa fazer algo que a sua mente tenha um pouco mais de prazer, né? Que seja algo que não esteja só relacionado com o trabalho. E eu fui me deixando levar por muitos anos, exatamente porque eu queria conquistar os meus sonhos. E alguns sonhos com certeza eu conquistei, né? Porque assim, o que eu me planejei para fazer, então, assim, para minha mãe, para minha filha, isso eu fui fazendo, mas eu esqueci de fazer por mim. E eu só consegui me dar conta disso quando, há cerca de 2 anos atrás, em 2014, eu tive uma síndrome, né, de Budd-Chiari, que é uma trombose na veia do fígado, que me afastou do trabalho. E lá eu comecei a assim, ficar mais dependente, digamos assim, porque eu precisava da minha mãe para me ajudar a fazer as coisas, né, do meu esposo, porque eu tinha muito mal-estar, eu sentia muita dor, enfim, então eu fiquei 1 ano afastada e durante esse 1 ano eu fui tendo reações à medicação que eu estava tomando e isso foi me deixando assim, muito triste, eu fui ficando sem ânimo para fazer as coisas porque eu estava um pouco limitada, não sabia se ia ter que fazer transplante ou não, então isso foi me deixando bem angustiada, né?
E nesse momento foi que eu comecei a pesar algumas coisas, então assim, rever outras, né, do tempo que eu deixava de ter de lazer, né, de coisas que eu gosto de fazer e que eu deixei de fazer. E quando eu olhei para trás, eu vi quantos anos, né, que assim, eu não saía para ir a uma festa, porque eu sempre estava envolvida trabalhando. Quando eu estava de folga, eu estava fazendo trabalho extra, enfim. E daí aquilo foi me deixando muito angustiada, não tinha vontade de falar com as pessoas, eu chorava muito. E daí eu fiquei relutante, porque eu achei que era só uma fase, que era só porque eu estava sensibilizada por conta do problema de saúde. Mas ao longo dos meses foi piorando. Então essa piora fez com que eu buscasse uma ajuda, até por conta de, assim, do médico que estava me tratando naquele momento, que assim, os meus exames laboratoriais eles estavam normais, então eu não estava tendo uma regressão, ou não estava tendo nenhum outro problema relacionado àquele. Meu organismo estava respondendo muito bem, mas a minha cabeça não. Até o dia que eu entrei no consultório, o médico falou para mim, Ana, acho que está na hora de a gente, assim, eu te encaminhar para um especialista, porque eu sentia dores, fazia exames, não tinha nada, né? Então, assim, eu sentia tontura, não conseguia andar sozinha, eu caí no banheiro, na rua, enfim, eu não estava dirigindo mais. Então, ou seja, eu não estava mais controlando a minha vida. Aí foi aonde eu comecei a buscar, né, uma ajuda profissional. E eu acabei me deparando, né, com o Nelson, que foi exatamente ele que foi o responsável por tudo isso que eu passei, né? E nós começamos a trabalhar, ele me orientando e vendo junto comigo o que tinha me levado, né, ao estágio que eu cheguei. Então, nós estamos trabalhando em terapia, várias questões, e isso foi me ajudando muito. Fui colocando em prática o que ele me orientava, e isso foi me dando uma força interior, porque eu descobri que eu não me conhecia, né? Interessante isso. E assim, que eu há muito tinha me deixado de lado. E daí isso foi me dando força quando eu fui descobrindo várias coisas. E assim, eu deixei chegar a esse ponto, porque na verdade eu já estava insatisfeita, né, com o que eu faço hoje, tanto que tinha momentos que eu chegava no trabalho chorando e eu ficava no carro um tempão chorando para poder entrar para trabalhar no hospital. E aí foi onde o Nelson me ajudou a identificar que, na verdade, eu já estava num processo depressivo, mas por conta de eu viver, né, essa vida incessante, de trabalhar o tempo todo, eu não tinha percebido que isso estava acontecendo. E a minha recuperação foi, assim, muito boa, eu fui ganhando uma força interior muito grande. E com tudo que nós estamos trabalhando, que eu fui aplicando, aí eu voltei a trabalhar o ano passado em fevereiro. O Nelson, inclusive, achou que eu talvez pudesse entrar no processo depressivo novamente, porque o problema tinha iniciado lá, mas não, a força interior que ele me ajudou a descobrir foi tão grande que eu consegui voltar, consegui vencer os obstáculos. É claro que a gente não resolve tudo, mas aquele fator, né, principal, ele praticamente já estava superado. Então isso foi muito bom. Mas deixa eu fazer só um adendo aqui. Se ela não se ajudasse também, quando o paciente não se ajuda, sim, com certeza, a coisa não flui, né, Ana? Não tem jeito, né? Exatamente. Isso é eu falo que eu não levo o mérito sozinho, não tem jeito. Tá? Eu falo que o principal responsável é o paciente quando ele se ajuda. Quando ele não se ajuda, não tem ser humano que melhora. Não, com certeza, né? Não tem essa coisa de, né, que a Sim. pessoa conseguir. Ela melhora um tempo, depois ela para, depois ela volta, ela cai de novo, né? Mas deu para perceber o seguinte, que você falou logo no começo, você só trabalhava. Isso, eu só trabalhava. Seu nome era trabalho, como é que... Sobrenome era hora extra. E assim vai, em busca de um sonho, mas não era um trabalho com prazer, era um trabalho com o dever de conquistar alguma coisa, né? E qual que era essa conquistar alguma coisa?
Conquistar as coisas que eu queria, né? A minha casa, né? Então, assim, o meu carro, poder viajar, né? Que, assim, as viagens, elas foram ficando para segundo plano, eu fui conquistando as outras coisas, né? Porque não dava tempo, porque eu acabava assumindo outros trabalhos, né? Para poder ir guardando dinheiro, para fazer outras coisas, aí iam surgindo algumas coisas aí no meio do caminho, então que ia desviando a atenção. Então, ou seja, a parte da diversão ficava sempre para depois, porque eu sempre achava que eu podia esperar. Isso é o mal de muita gente, né? Sim, exatamente. Isso é o mal de muita gente. Com certeza. Depois eu faço, e a questão do excesso de trabalho, né? É algo que a gente acaba nos preocupando, porque acredita que tem tempo ainda pela frente, né? Porque somos jovens ainda, então dá mais um tempo, eu vou aguentar mais um pouco. E aí, conversando com o Nelson, foi por isso que eu falei para ele, quando ele me convidou, eu falei, aceitei de pronto, porque muitas pessoas fazem isso. Então a gente tem dificuldade de identificar o nosso limite. Então a gente vai ultrapassando os nossos limites o tempo todo e não se respeita. E é importante a gente descobrir alguma coisa está errada, vai buscar uma ajuda profissional. E aí quando o corpo apita? Sim, aí não tem jeito. Aí né? não tem jeito. Quando aí o corpo apita, a gente ainda quer achar que dá, mas não dá. Com certeza. E hoje em dia isso acontece com a maioria das pessoas que a gente atende. Porque a gente, você sabe, a gente vive numa vida de cobrança, de pressão, de negatividade, não só por conta da crise do país, por conta do que vem acontecendo ultimamente no mundo, esse acidente aéreo que aconteceu essa semana. Então as pessoas ficam muito mobilizadas e a gente percebe um movimento, mas parece que a coisa retrocede de uma certa forma. Então, se a gente também não visar uma mudança, olhar para dentro da gente, o povo vai avisar a gente de qualquer forma. Sim. Se nós não pararmos, a vida nos para. Exatamente. Aí a gente faz aquela reflexão. Quando a vida nos para, a gente ainda questiona onde a gente errou. Sim. E depois é que vai demorar para perceber alguma coisa. E aí eu quero entrar nessa questão com você. Como que foi para você aceitar que você realmente estava já num processo depressivo? Quer dizer, o médico te deu um diagnóstico, problema no fígado, e depois que você passou por psiquiatra, né, tomar medicação psiquiátrica, e como é que foi para você aceitar? Foi difícil para você aceitar? Porque eu sei que para muita gente é. Muito difícil. E então eu acho que isso dificultou mais, né? Eu consegui iniciar o tratamento. Primeiro com o psiquiatra, porque a gente tem, né, assim, um conceito muito negativo de que um preconceito de achar que você vai ao psiquiatra porque você está com algum problema, né, psiquiátrico, digamos assim. Tá louco, é isso. E eu passei durante muitos anos ouvindo pessoas me dizerem que depressão era frescura, que não dava tempo para ter depressão, que, sabe? Então eu não conseguia aceitar, e eu acho que a falta de aceitação, ela também é muito negativa, né? Então, muito negativa. Então eu fiquei muito resistente, ainda depois que eu passei no psiquiatra, ainda demorei um pouquinho para ir buscar um atendimento psicológico, né? Um acompanhamento. Mas eu acabei indo meio que forçada, porque o psiquiatra só ia atender se tivesse um atendimento terapêutico. Senão ele não ia atender. Então eu fui buscar e, assim, não consegui me identificar com 2 profissionais anteriores a você, né? Só depois, que aí quando eu cheguei ali, eu falei, tá bom, né? Então, acho que aqui tá tudo aqui certo. Mesmo, né? Porque, acima de tudo, o Nelson, ele fez o adendo de dizer que o profissional sozinho não faz nada, é claro. Mas primeiro nós temos que nos identificar com o profissional. Tem que ser um profissional que nos respeite, né? Que ele entenda aquilo que você está colocando para fora, porque afinal de contas é a nossa vida, é a nossa intimidade, sabe? Então tem várias questões, e que se a pessoa não te olhar com respeito àquela dor que você está sentindo, fica difícil, né? Você conseguir até externizar isso. Então a diferença foi essa que eu senti.
né, dos dois profissionais que eu fui buscar antes. Então você me atendeu com muito respeito, sabe? Então, assim, com muito acolhimento. E isso pra gente é muito importante, porque eu sempre cuidei de todo mundo. E de repente eu me vi precisando de ajuda. E eu ser cuidada, né? E eu não tinha o hábito de pedir ajuda. Então era muito difícil pra mim. Por que não? Porque eu acho que assim, eu sempre tinha que estar pronta para ajudar. E é isso que é o mal de muitas pessoas, por isso que a gente tem dificuldade de perceber quando nós estamos passando dos limites, né? E isso é importante, a gente saber que a gente também precisa, muitas vezes, de ajuda, que a gente também pode ter o direito de adoecer. Sim, claro. Então, assim, eu não aceitava isso, porque eu acho que eu precisava estar sempre bem para poder ajudar. A tudo e a todos. Era os outros em primeiro lugar. Isso, os outros em primeiro lugar. Você fica ali no cantinho. Isso. Se sobrar um tempinho. Se sobrar um tempo, aí você cuida de você. Mas como a gente não deixa sobrar. Porque sempre está colocando uma prioridade. Chega alguém precisando de alguma coisa. Ah, não, tá aqui, eu faço. Ah, não, tudo bem, pode deixar. Ah, eu ajudo. Então você sempre vai se deixando para trás, né? Quer dizer, para os outros você não media limites. Sim, não media limites. Exatamente. Quanta gente não passa por isso? Muitas. Por isso que, assim, eu aceitei de pronto, porque eu acho que as pessoas precisam saber que elas têm essa liberdade de buscar ajuda, de, sabe, ter um tempo para ela mesma. E isso não tem nada de errado. Né? Que ajudar não significa a gente fazer pelo outro. Às vezes a gente tem que deixar o outro assumir as suas próprias responsabilidades. Sim, né? Sim. E tudo isso eu fui passando por cima. E daí, quando você se vê, você está num emaranhado que nem você consegue... Na verdade, foi um choque, né? Foi um choque. Né? Agora, descreve assim, tudo que você sentiu durante todo esse processo, que você, a partir do momento que você identificou a depressão, tudo que você pensou, tudo que você sentiu, tudo que você foi provocando aí dentro de você para poder ter essa mudança. Como é que foi essa viagem interior aí? Foi uma viagem assim... Digamos assim, eu entrei num lugar, parecia um labirinto, né? Um lugar escuro, desconhecido. E como eu consegui identificar que eu realmente não estava bem, eu chorava muito, eu estava muito sensibilizada, eu estava ao redor das pessoas, mas o tempo todo parecia que eu estava sozinha. Então, às vezes eu passava noites acordada, chorando, nada para mim tinha mais sentido. Então, assim... Eu não tinha nem vontade mais de estar aqui. Então, eu estava, assim, realmente numa escuridão. E daí, quando eu comecei a mergulhar e entender que, assim, eu precisava me respeitar, sabe? Então, ver que, assim, vem um abuso das outras pessoas, porque se a gente não se respeita, o outro também não nos respeita. Isso é fato, né? Então, assim, você pode não estar bem, como você sempre se coloca muito... bem, muito disposto, então as pessoas não conseguem nem entender quando você não está bem. Elas acham que você melhorou um pouquinho, você já está ótimo. Está ótimo, ignora então, o outro lado. O outro lado, exatamente. Então, eu entrei assim, parecia uma escuridão, que daí eu fui tateando, né, para poder ter esse encontro comigo mesma. E você acha que foi pro fundo do poço? Fui. Foi antes ou mais um pouquinho? Acho que eu fui mais um pouco. Mais um pouco, assim. Era um lugar totalmente desconhecido, como eu falei, né? É como se eu não me conhecesse. Né? E eu achava que sim, que eu estava sempre bem, que eu estava sempre... Não, é que na verdade eu estava sempre deixando as coisas no sótão, né? O que era meu, não, isso daqui não, isso daqui é muito pequeno, não tem importância. Guarda. Não, isso daqui, que ridículo, não, isso daqui a gente resolve assim, guarda. Mas você não resolvia. Então, de repente, aí foi um vulcão, né? Assim, soltando labaredas, porque aí começou a não aceitar mais determinadas coisas. Aí o corpo foi sentindo, foi sentindo. Exatamente. Você não se alimentava direito, não conseguia dormia comer bem, direito. Não conseguia dormir bem. Então, assim, eu estava sempre muito cansada, indisposta, irritada. Com tudo, né? Com tudo, qualquer coisa. Não podia ser até uma coisa insignificante, aquilo já me irritava. Né? E a sensibilidade muito grande, porque eu chorava com tudo. Eu estava extremamente sensível. E aí, como é que estava o teu estado clínico? Porque você falou que estava com problema no fígado. Sim. E a gente sabe que o fígado é uma região bastante sensível, é um órgão vital. Sim.
Como é que estava esse tratamento paralelo, o teu lado psicológico com o problema renal, quer dizer, o físico do fígado, quer dizer. Então, como é que você conseguiu, como é que você pegou um médico legal também, que cuidou legal de você, disso? Peguei um médico que ele realmente olha para o paciente como um todo, né? Ele não olha para o paciente assim, é o fígado, não tá bom. Qualquer queixa que eu levava para ele, ele já pedia exames diferentes para ver se não era outra coisa. Só que, assim, o meu fígado, ele não estava respondendo da forma que é o esperado. Ele também ficava confuso, porque ele falava, Ana, não dá para entender isso. Então, assim, não teve um comprometimento, mas eu sentia dor. E ele falava para mim que o fígado não dói, mas eu sentia dor, né? Então, a dor, ela me prostrava, né? Porque eu sentia dores muito fortes mesmo. E ele falava para mim, Ana, isso é impossível, o fígado não dói. Ele falava para mim. E assim, os seus exames, algumas enzimas que estavam alteradas, mas nada alarmante, né? E ele ficava assim, ele olhava para mim e ele falava, eu não consigo entender isso. Ele falava, você para mim é uma incógnita, porque não dá para entender. Aí foi quando, né, durante já mais de 2 meses que ele estava cuidando de mim, que aí ele falou, ele falou assim, eu vou te encaminhar para já um tratamento. Isso, para uma terapia. Não tem. Porque ele falou, o seu problema, ele não não está no fígado propriamente dito. Né? O fígado tem um problema o fígado só está reagindo. Mas ele está reagindo a uma coisa. Exatamente. Então, que é o lado da psicossomática, né? Porque tem uma linha que é da metafísica da saúde, né? Então a gente sabe que os órgãos do corpo têm um significado. E até onde eu sei, parece que o fígado, se não me engano, a gente armazena muita raiva, muita mágoa, essas coisas todas, né? Quer dizer, então isso é para a gente ver o quanto a gente armazena ainda muita coisa ruim. Sim. O quanto a gente ainda tem muita coisa para mudar dentro da gente. Sim. E muita gente não se dá conta disso. Se alimenta mal, ou então acha que não almoça direito, ou não janta direito. E aí vai vindo gastrite, vai vindo isso, vai vindo aquilo, problema renal, etc. E aí quando eu comento alguma coisa relacionada a essa linha da metafísica, as pessoas falam, opa, peraí, acho que está por aí que está pegando a coisa, exatamente. Né? Porque eu fiz um curso de metafísica durante 1 ano e eu percebi muita coisa em relação, tem muita ligação em cima disso. Tem, total ligação. Aí você descobriu esses pontos na tua vida, quer dizer, o que estava errado lá atrás, você teve que voltar no tempo, sim, rever alguma coisa, como que foi? Sim, eu tive que ver muitas coisas, né? Então não foi uma coisinha só. Não foi uma coisinha só. Então aquilo que eu já tinha, comecei a ter consciência, na verdade, então foi onde eu fui buscar para poder começar a trabalhar, e eu acho que foi essa questão muito do autorrespeito, né? Sim. Então isso fez total diferença para mim. É claro, tem outras questões para resolver, porque quando você guarda muitas coisas durante muitos anos, não é uma coisinha só. Não. Só que a gente tem que ir por partes, né? E a primeira coisa foi eu começar a me posicionar diante das pessoas, diante da vida, diante das coisas que eu quero. Então, buscar essa força mesmo. Né? Então, isso fez total diferença. E aí, agora, com certeza, eu estou mais fortalecida para trabalhar outras questões, né? Mas a questão principal, que era que eu mesma me violentava, né? De não dar a devida atenção para mim, e sempre tá trazendo a responsabilidade para mim, né? Na minha, do outro, do papagaio, né? Enfim, do vizinho. Todo mundo, do vizinho, assumindo responsabilidades. E que, é claro, a gente faz isso com a gente, os outros vêm, né? E fazem também, porque você faz com você, então as outras pessoas fazem. Então a culpa não é do outro, a culpa é nossa. É nossa. Então quando eu entendi isso de fato, porque na verdade a gente tem alguns conhecimentos que você... Só que você vai passando desses limites e volta a não se respeitar, né? Porque isso eu já conheci um pouquinho, que a responsabilidade era minha, enfim, mas
a gente vai esquecendo e vai ultrapassando os limites. Você falou uma coisa que é importante, que muita gente pensa que a culpa é dos outros, não é. Não é. Não é. A gente é doido pra jogar um pouquinho pra alguém. É mais fácil, é mais gostoso, mas não dá pra gente fazer isso. Não dá, né? Não dá. A gente precisa... Lá atrás eu tive, né, fiz curso, já tinha passado por terapia muitos anos atrás, me ajudou, mas eu fui até o ponto em que eu achava que dava para ir, o resto eu achei que dava para ir sozinha, aí fui levando e aí eu cheguei no ponto que eu cheguei. Então, assim, eu acho que as pessoas não podem ter a dificuldade de pedir ajuda, sabe? De identificar quando tá demais para elas alguma coisa. Tem que saber se respeitar, porque nós não precisamos aguentar tudo. Não. Eu achava que precisava, que tinha, que... Não, mas não precisamos. Não, né? Não, porque eu acho que você cresceu com essa visão, né, de vida. Exatamente. De que eu tenho que fazer pelo outro. Eu tinha que fazer pelo outro. Eu tinha que estar sempre ali pronta para ajudar. Então, assim, para cuidar, sabe? Então, eu ser cuidada jamais, eu tinha que estar forte para cuidar. Então, era isso que tinha que acontecer. Exatamente. Né? Então, assim, isso tem que ter um limite, né? Sim. E, assim, eu sempre fui ultrapassando esses limites. Então, eu não estava dando, mas eu dava um jeitinho. Não estava dando, mas eu dava um jeitinho, né? E aí a gente vai mascarando algumas coisas. Então, assim, sinais que já começam a apresentar que você não está bem, aí isso vai mascarando, porque você vai assumindo outras coisas que não são suas, e daí você não consegue perceber. Então, a gente tem que estar em primeiro lugar, não tem jeito. Não tem jeito, né? Isso não é egoísmo. Não é egoísmo. A gente tem que ter o direito de se entristecer, sim, de chorar, sim, de colocar pra fora aquilo que a gente tá sentindo, de falar não quando a gente achar que não cabe pra gente fazer alguma coisa que não dá pra fazer. Então a gente precisa fazer isso. E eu não fazia isso com ninguém. Só engolindo. E sempre sorrindo. Então as pessoas nem conseguiam saber de fato o que estava acontecendo dentro de mim. Tanto que teve uma ocasião que eu e meu esposo fomos viajar, fomos para uma pousada e encontramos com uma colega, uma amiga de trabalho. E aí, conversando, ela e o esposo, eu e meu esposo, ela virou pro Paulo e falou assim: Paulo, a Ana é sempre assim, nessa tranquilidade? Ele falou: vai morar com ela. Então, ou seja, né, a gente sempre se faz de forte, não tem necessidade, a gente não precisa ser isso em tudo. Nós não somos super-heróis, nós somos seres humanos em evolução, nem super-mulheres. Nós somos seres humanos em evolução e que temos muitas coisas para trabalhar, temos muitas coisas boas para identificar em nós, mas a gente só consegue fazer isso se a gente também, né, perceber os limites e etc, né? Vem só mais um pouquinho para cá, porque aí dá para aparecer um pouquinho melhor. Agora, você falou a questão de família. Como é que a família entendeu tudo isso? Quer dizer, como é que... Porque para a gente aceitar é uma coisa. Como é que a família... Porque a gente sabe que a família fica afetada de alguma forma, né? Porque a família também não está acostumada a lidar com isso. Então, a família, na verdade, não soube, né? Porque eu escondi o tempo todo, eu não consegui falar. Amigos não souberam, porque eu não consegui falar. Quem percebeu que eu estava com alguma coisa diferente foi uma cunhada, né? Que é como uma irmã, que ela percebeu que tinha alguma coisa de errado comigo, né? E uma amiga que, como ela já tinha passado por um processo depressivo, então ela falou: Ana, você não está bem. Você não está bem. Não, eu estou, e assim, sorrindo, e ela falou: você não está bem. Eu consigo sentir que você não está bem. E o que você sentia quando ela falava isso? Assim, aquela tristeza, né? Aquela vontade de me jogar no colo e falar: realmente, eu preciso de colo, sabe? Eu preciso de desabafar, eu preciso ser acolhida, eu preciso... Mas nada deixou eu fazer isso, né? E então eu ficava com aquilo... engasgado aqui, aquele choro preso, eu chorava muito mais longe das pessoas. Então, a minha família, em momento nenhum eu deixei de participar com eles, né, de almoço, às vezes eu ficava só um pouquinho embora, né, porque eu não tava com dor, não tava me sentindo bem, mas às vezes é porque, assim, eu estava ali, mas estava perdida,
Estava cercada de um monte de pessoas, mas estava perdida. Mas isso foi um equívoco meu. Minha mãe percebeu que aí depois do tempo ela foi vendo que um dia meu esposo não sabia o que fazer mais comigo. Então ele conversou com ela veio conversar comigo, mas ela é uma mulher assim fantástica, né? E isso me dava mais vergonha porque imagina, né? Ela uma rocha ali e olhando pra mim, filha, você precisa se cuidar, você precisa ficar bem, sabe? A mãe quer você aqui comigo, porque o que eu vou fazer se você não estiver aqui? Pois é. Você é a minha força, né? E aí isso me deu mais vergonha, porque eu falei, nossa, não podia decepcionar minha mãe, né? Justamente. Então, justa minha mãe. Então, assim, ela não reagiu de uma forma ruim, pelo contrário, ela reagiu de uma forma boa, o tempo todo me incentivando, dizendo que realmente eu tinha que me respeitar, eu tinha que fazer as coisas por mim, né, pra mim. Meu esposo ficou um pouco perdido, porque ele nunca tinha me visto daquela forma, então para ele foi um problema. Sim. Né? Mas assim, amigos não souberam, né? Os outros familiares também não. Então para as pessoas estava tudo bem, como se eu já estivesse muito recuperada, já estivesse, na verdade era mentira, né? Então, ou seja, a gente também não precisa fazer isso com a gente pode falar, eu não estou bem, sabe? A gente pode verbalizar, a gente pode pôr para fora. Quanto mais a gente põe para fora, isso ajuda muito. Sim. Mas o fato de eu ter escutado de tantas pessoas, né, e de amiga querida, que era como minha irmã, falando de depressão de uma forma tão negativa, aquilo me deixou tão não tô não, imagina, como que eu vou ficar com isso? Então são os preconceitos que a gente tem, você não deixa de ser fraco, você não deixa de ser você por conta disso. É uma coisa que eu sempre falo, a gente tem que se permitir sentir. Sim. Se a gente não sentir, a gente se anula. A gente se anula, como diz o Drauzio Varela, você quer melhorar a tua qualidade de vida, bota tudo para fora. Sim. Coisa que a maioria das pessoas não faz. Hoje em dia, quando faz de uma forma desordenada e joga a culpa no outro e vomita, faz um monte de coisa. Bom, mas é importante a gente sentir, porque a gente é humano, tem sentimentos. A gente tem medo de... Eu falo uma coisa, né, Ana? Eu sempre falo isso. A gente não sabe lidar com dor. Não. A emocional, tá? Mas também a física a gente também não sabe lidar. Sim. A gente vive a base de remedinho aqui, remedinho ali, achando que isso vai ser ou uma solução temporária, mas vai ser na verdade um paliativo, porque mais cedo ou mais tarde o corpo realmente se manifesta. Essa questão de se automedicar, de ficar tomando remédio por conta própria, psiquiátrico então, isso é uma coisa absurda que a gente tem visto muito, é um alerta para todos. Muita gente toma remédio psiquiátrico por conta própria. Sim. E isso está errado, principalmente os tarja preta, sendo que, fazendo um parênteses, o Brasil é praticamente um dos campeões mundiais. Só de 2006 até 2010 foram vendidos mais de quase 30 milhões de caixas de psicotrópicos tarja preta. Isso é muito sério. É muito sério. Muito sério. E isso cria também dependência química, farmacológica e psicológica também. Com certeza. Né? Quer dizer, se a pessoa ela não observar os pequenos sinais, e não é por falta de tratamento que a pessoa vai deixar de se ajudar. Quantos profissionais não existem que podem ajudar? Muitos. Muitos. Só não procura quem não quer. Às vezes você pode não ter afinidade com o profissional, o que acontece. Isso um ser humano, normal. Né? Isso é normal. E isso é bom, inclusive, você identificar, porque assim você fica muito mais à vontade com o profissional que você sente afinidade, né? Sim. E é por isso que tem vários profissionais, isso é muito bom, porque a gente consegue ter, né, aquele profissional que nós nos afinizamos e o tratamento ele flui de uma forma assim muito positiva. Ele flui, o paciente ele tem que ser honesto com ele mesmo. Sim. Porque uma coisa que eu falo, se não gostou, chega e fala. Exatamente. Se não está se identificando, chega e fala. Então por isso que eu falo, né, que nessas horas, que nem a gente está falando da família, você falou dos amigos e tal, quanto isso é importante, né? Quer dizer, quem está de fora enxerga. A gente enxerga, mas a gente se recusa a enxergar. Não quer admitir, né? Não quer admitir. Isso é um orgulho, na verdade, sim, né? Sim. Desnecessário que a gente faz. Exatamente. O não tô com dor, eu tô sempre bem, é um orgulho também. Porque, assim,
Eu só fui para o hospital porque a dor não me permitiu andar. Porque se eu estivesse andando, com certeza eu não iria. Talvez eu não estivesse aqui. Por quê? Porque às vezes a gente não sabe os nossos limites, né? Então a gente vai estar com dor, vai deixando para depois e para depois. Não, não é para deixar para depois. Tá incomodando? É prioridade. Tem que ir lá, tem que buscar, sabe, um atendimento. Não, estou bem, estou chorando muito, estou sensível, isso não passa, não tem motivo. Então, assim, eu vou buscar um profissional. Porque isso evita, inclusive, que você tenha que primeiro ir para um psiquiatra para depois ir para o psicoterapeuta, né? Exatamente. Você faz o caminho contrário, então você consegue ter mais benefícios antes. Né? Então, assim, eu não precisaria ter tomado medicação se eu tivesse identificado antes e tivesse tido, né, a humildade de buscar ajuda. Sim. Né? Então, ou seja, às vezes a gente mesmo ultrapassa esses limites de uma forma bem desnecessária e traz danos para o corpo que não tem necessidade. Né? Agora, quanto tempo durou a sua depressão, a parte mais aguda? E a partir de quanto tempo você percebeu que você já estava começando a se levantar? Olha, a partir do momento que foi diagnosticado. Quando foi diagnosticado, acho que assim durou uns 2 meses e pouquinho, quase 3, mais ou menos, né? E aí depois disso começou, porque eu comecei o tratamento em outubro com o psiquiatra, em novembro com você. Aí, assim, 3 meses depois eu já comecei a sentir, assim, uma melhora muito grande, né? No começo, sim, cerca de 2 meses eu fui sentindo uma melhora, né? Que ainda estava, porque muita coisa estava dependendo de eu colocar em prática, né? Sim. Então, de eu estar fazendo a minha parte. E daí, a partir do momento que eu comecei a realmente a fazer com responsabilidade comigo mesma, né? Encarando mesmo. E aí isso foi melhorando muito mais. Né? Mas aí teve os altos e baixos. Teve, não, né? com certeza. Né? Às vezes tinham algumas situações que, assim, acabavam me deixando angustiada. Então, assim, voltava de novo os sintomas, né? Então, eu acho que por uns 4 meses, 5 mais ou menos, eu ainda não consegui ficar muito firme, né? Então foi depois disso que aí eu comecei a ir melhorando paulatinamente e depois aí já... Esse processo que você percebeu realmente que você já estava legal, até que você percebeu que você estava conseguindo enfrentar. Foi que mais ou menos em que momento assim que você percebeu? Foi no momento em que eu decidi voltar de fato a trabalhar. Né? Voltar a retomar a minha vida. Você já sabia que estava em condições de voltar a trabalhar? Já sabia que eu estava em condições. Mas quanto tempo demorou esse período? Você ficou afastada do trabalho? Foi assim, sem o tratamento, contando, né, juntando os dois, foi quase 1 ano, né? Foi em janeiro, quando realmente eu conversei com você, que eu falei, não, Nelson, eu vou voltar, eu estou preparada para voltar, eu acho que isso vai me fazer bem, agora eu já estou equilibrada, então dá para voltar. Então, assim, foi quase cerca de 1 ano. E aí que você percebeu que já estava... Sim. Porque no começo eu não percebia que o psicológico estava tão afetado quanto o físico, Com certeza. Né? E depois eu demorei para admitir, então, ou seja, eu fiquei doente em fevereiro, eu só comecei de 2014. Eu só comecei o tratamento em outubro, né, com o psiquiatra, e depois em novembro com você. Então, ou seja, eu demorei um período grande. Né? Razoável. E isso porque em julho o hepatologista já tinha identificado isso e já tinha me encaminhado. Aí foi onde eu não queria admitir que tinha alguma coisa errada psicológica. Né? Que é a questão do orgulho então, de novo. A questão do orgulho de novo, exatamente. Quer dizer, na verdade, se a gente for parar para analisar, você já estava com depressão. Sim. E que precisou uma manifestação física para você saber. Senão, é o que muita gente faz. Né? Adia. Sempre procrastinar. Sim, que era quando eu sentava, né? Que eu chegava no hospital e não queria entrar para trabalhar. Então, isso eu já chorava, era um sinal. Já era um sinal. Mas eu estava ali resistente, achando que era um cansaço, dando as desculpas, né? E sempre achando que
que a responsabilidade era minha, que a culpa era minha, que eu tinha que agradecer mais, mas não, poxa, eu tenho direito também, né, de não estar bem, de querer fazer alguma coisa diferente, mas eu não consegui admitir isso também, né? Então, por isso que é importante, né, as pessoas identificarem, tem alguma coisa errada, está demorando para passar, então eu vou buscar ajuda. É verdade. Né? Porque estava demorando para passar. Então não foi um dia ou dois que eu chegava ali e não conseguia entrar para trabalhar. Foram meses assim, que eu chorava todos os dias para não entrar no trabalho. E aí eu entrava como se estivesse tudo bem, sorrindo, e todo mundo me perguntando, as pessoas que conseguiam identificar que tinha alguma coisa que não estava bem comigo, não, tá tudo bem, sabe? Não me permitia falar, não me permitia, né? Então sempre muito ali trancada e achando que eu tinha que ser forte para tudo. Não precisa, gente, não precisa, né? Então a gente tem que ter esse discernimento e tem que ter com a gente, né? Assim, essa responsabilidade para a gente conseguir, sem dúvida, né, sem dúvida, se cuidar o quanto antes. Olha, Ana, eu por mim ficaria horas aqui. Eu também. Eu ficaria horas aqui, mas daqui a pouco também. A gente está terminando. Sim. E eu queria que você passasse o que você aprendeu com a depressão e a ponto de conseguir dar uma volta por cima na tua vida. Olha, eu aprendi que, assim, é um lugar onde eu não quero estar mais, né? É um lugar que traz muitas coisas ruins em relação ao pensamento, sentimentos, né? Que acaba refletindo no físico, inclusive. Eu fui parar várias vezes no pronto-socorro, porque eu não estava bem, e os exames... Aí eu investigo outras coisas, ali eu passava por profissional, né? Eu fui diagnosticada até que estava com fibromialgia, então, ou seja, muitas coisas vão acontecendo, porque o corpo vai respondendo de uma forma assim, gritante mesmo, dizendo, olha, eu tô aqui sufocada, preciso de um socorro, mas a gente não dá a devida atenção. Então, eu aprendi que é um lugar onde eu não quero jamais chegar, né? Eu aprendi que, assim, a gente tem o direito, né, de não estar bem. E que a gente não precisa ser forte o tempo todo, né? Que chorar faz bem, que se abrir faz bem, que falar dos nossos sentimentos, então, nem se fale, é importante, mesmo que as pessoas não entendam, e a gente conseguir falar num momento de brandura, porque quando nós estamos irritados, isso vem como uma avalanche, e às vezes a forma com a qual você coloca isso para o outro soa, às vezes com cobrança, sabe? Com a questão de que você não olhou que ele fez o melhor para você naquele momento, que ele também não estava percebendo que você não estava bem, ou que ele também não estava bem, né? Então, a gente precisa se colocar assim, mas de uma forma mais tranquila, né? Então, ou seja, eu tive problemas, né, de relacionamento, inclusive, porque eu me coloquei num momento em que talvez eu não devesse ter me colocado, e me coloquei de uma forma, acho que talvez agressiva, e assim, isso também é muito ruim. É verdade. Né? Então a gente precisa saber falar. É claro que você não vai sair falando para qualquer pessoa, para todo mundo que você encontra. Obviamente. Mas assim, você ter uma pessoa, né, que você consiga, né, se abrir, que você consiga falar daquilo que você está sentindo, conseguir se expressar, porque é importante. Nós precisamos falar dos nossos sentimentos. Olha que maravilha. Porque senão aquilo fica ali guardado e vai ficando como um lixo mesmo. E é um lixo que vai ficando tóxico lá dentro. Então a gente precisa falar dos nossos sentimentos. E o que você pode passar de mensagem para as pessoas, além de toda essa maravilha de aprendizado que você passou? O que você pode transmitir para eles? Olha, eu posso transmitir que assim, vocês façam o que vocês gostem, né? Saibam identificar. Está fazendo algo que não está te fazendo bem, então não hesite em parar. Então não é isso que eu quero, isso não está fazendo bem para mim, vai procurar algo que te faça bem, que você consiga fazer com prazer. Não tenha medo, porque quando você faz algo com prazer, o dinheiro é consequência, e às vezes a gente fica tão preso ao dinheiro que a gente deixa de fazer coisas que a gente gosta e faz coisas que a gente não gosta por conta do dinheiro. Então é importante a gente saber identificar
olha, isso não está me fazendo bem, definitivamente, então eu vou fazer outra coisa, eu vou procurar outra profissão, eu vou fazer um curso novo, sabe? Eu vou entrar numa academia, eu vou fazer uma aula de dança, não sei, alguma coisa que te dê prazer. De fato, sabe? Aquilo que chega ao seu coração se interneça quando você estiver executando aquela profissão, sabe? Ou aquele trabalho voluntário, ou algo que você esteja fazendo para você mesmo como uma forma de lazer, mas assim, não faça somente coisas que sejam por obrigações, né? Que você tenha que cumprir, que você tenha que ter o dinheiro para poder fazer as coisas, né? Que necessitando do dinheiro, é óbvio. Não fique preso a isso. Às vezes a gente fica preso a valores, eu ganho isso, se eu ganhar menos, mas às vezes você acaba se encontrando em você características que você não conhecia, você consegue identificar algo que você goste mais de fazer, e daí isso às vezes te leve a exercer uma nova profissão. Então não tenha medo de buscar, não tenha medo de sair daquilo que é rotina. Faça isso. Claro que não chutando tudo, né, desesperadamente, mas consiga ter essa percepção daquilo que te traz um bem-estar, daquilo que te dê prazer e estar fazendo e estar se doando. Tá bom? Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Gente, foi inspirador, não foi? Fala sério. Agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui, né, de compartilhar o que eu passei. Espero que sirva, né, de exemplo para que muitos que estejam entrando nesse estágio consiga ir buscar um profissional e reverter essa situação o quanto antes. Porque tudo que é precoce você tem um resultado melhor, é claro, e não tenho vergonha, jamais. Gente, olha, sem palavras, inspirador, bastante inspirador, é uma superação assim que a gente fica muito feliz de ver. E nós vamos gravar outras, viu, Ana? Com certeza, pode. Vamos esperar virar o ano, que a gente vai ter. Tem outras coisas que a gente pode explorar aí, que eu acho que é só a gente ouvindo, a gente pegando relatos como o seu, que dá pra gente pegar como inspiração. Realmente é uma inspiração muito grande. Muito grande. Muito obrigada mesmo. Imagina, nós e quem está assistindo que agradece. Então, gente, ficamos por aqui. Mas a próxima entrevista a gente vai estar aí vendo em breve, mas agradeço a presença de vocês mais uma vez. Coloquem suas questões, suas dúvidas depois aí na parte de baixo do vídeo, e aí a gente vai estar procurando solucionar dentro do que vocês tiverem. Críticas, elogios, fiquem à vontade, ok? Então um grande abraço para vocês. Fica com Deus. Ana, fica com Deus. Obrigado. Você também, Nelson. E eu espero que, assim, que eu tenha conseguido, né, plantar uma sementinha aí Pode ter certeza que no coração de cada um, para que esse alerta, né, ele esteja latejante em vocês e que menos pessoas adoeçam e mais pessoas se curem, né, quem já estiver em algum processo parecido. Tá bom? Um beijo grande no coração de cada um. Então é isso aí, gente. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade, assim que Ele nos permitir. Até.